Olá, começa agora o Univasf Debate. As instituições de ensino superior são ambientes com a proposta de desenvolver pesquisas científicas para de alguma forma melhorar a sociedade. Aqui no Vale do São Francisco existem, além da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade de Pernambuco e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, que juntas ofertam diversos cursos gratuitos de graduação, pós-graduação e técnicos, como no caso do IF Sertão, além de desenvolverem pesquisas em diferentes áreas. No Univasf Debate de hoje, vamos conversar sobre como os estudos desenvolvidos nessas instituições impactam diretamente o Vale do São Francisco. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje em nosso estúdio o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Univasf, Jackson Guedes, e a diretora de pesquisa do IF Sertão, Clécia Pacheco. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Existem inúmeras pesquisas que foram desenvolvidas ou estão em processo de desenvolvimento nessas instituições aqui do Vale que eu acabei de citar. Quais pesquisas vocês destacam, que têm impactos diretos aqui na nossa região? Nós temos hoje na universidade, aqui na Univasf, um programa de iniciação científica que os alunos de graduação ingressam nesse programa orientados por professores com mestrado e com doutorado. Temos programas de mestrado, de pós-graduação, e também temos alguns professores que atuam na pós-graduação em nível de doutorado. Também recebemos alguns alunos de pós-doutorado, que estão atuando no nosso programa de pós-graduação, e esses alunos eles desenvolvem pesquisa nas diversas áreas. Temos pesquisa na área da saúde, ciências biológicas, zootecnia, medicina veterinária, na área de engenharia agrícola, de agronomia, ciência dos materiais, matemática, física. Então nós temos pesquisas desenvolvidas em todas as áreas que o desenvolvimento dessas pesquisas só tende a melhorar a qualidade de vida do homem e da mulher aqui do semiárido nordestino. No IF Sertão nós temos desde o ensino técnico, médio integrado, também a pós-graduação, a graduação e o mestrado que a gente está acabando de implementar. As áreas são diversas, tanto a física, a química, a gente tem a área também de alimentos, de informática, de viticultura, zootecnia, a parte agrícola, a gente tem o curso de agronomia e nós também temos os cursos, os projetos de iniciação científica, que nós temos vários bolsistas em todos os campos, temos também o PIBID, que é a iniciação à docência, então é vasta a nossa área de pesquisa nos 7 campos do IF Sertão. Vocês citaram aí diferentes áreas de pesquisa, mas infelizmente quando a gente quando a gente está no mundo acadêmico, a gente se depara com uma grande quantidade de pesquisas, mas que infelizmente ficam ali restritas ao ambiente acadêmico. Por que ainda é tão difícil essa ciência, esse estudo que é produzido na universidade, sair, extrapolar os muros? Se nós pegarmos, fazer um comparativo entre o Brasil e outros países, como por exemplo Estados Unidos e países da Europa, a grande parte da pesquisa que é feita nesses países são nas empresas. Então, as universidades elas preparam os seus alunos, preparam os seus estudantes para ser empresários, para ser empreendedores, e a partir do momento em que esses alunos deixam a universidade, eles vão cuidar das suas empresas e fazer a pesquisa, desenvolvimento e inovação nessas empresas. No nosso país a gente tem o inverso, praticamente 90% da pesquisa que é feita no país é feita nas instituições, nos institutos federais e muito pouco nas empresas. Então eu acho que essa cultura que nós temos na universidade, formar os alunos para o setor acadêmico, ela tem que começar a mudar a partir de agora, porque nós temos muita pesquisa científica, muitos artigos publicados, mas quando a gente vai levar em consideração o número de patentes, o número de produtos que o Brasil tem, ainda é muito pouco em relação ao número de artigos. Então eu acho que isso é devido à formação que nós tivemos na nossa universidade, mas que de um tempo para cá isso está mudando. Hoje a gente está focando muito na parte da inovação, do empreendedorismo, aquelas patentes que têm condição de ser transformadas em produtos. Nós já temos várias universidades, como por exemplo a USP, a Unicamp,
que já tem produtos licenciados, né, transferência de tecnologia para o mercado. Eu acho que essa é a tendência nos próximos anos, a gente ter uma forte parceria das universidades com empresas para que a gente possa transformar toda a pesquisa científica que é feita na universidade em produtos para ser lançados no mercado em benefício da sociedade. Só endossando, né, lá no IF Sertão a gente também tem lutado, né, para ver se a gente consegue suprimir essa cultura de que a partir do momento que você desenvolve a pesquisa, publica o artigo, ela acabou ali, né? E o ideal é que ela extrapole realmente os muros. Então, é por isso que a gente tem a ISA, né, que é a incubadora do semiárido, e a gente tem tentado desenvolver tem várias empresas incubadas lá, né? Nós já temos algumas que já estão no mercado aqui no Vale e temos também já alguns produtos também que já estão no mercado, porque a gente tem tentado focar, principalmente depois da lei de inovação, né? Para que a gente produza, que a gente pesquise e produza, mas que não fique ali. Né, que a empresa que está pré-incubada, ela passe a ser incubada e que depois ela passe a ser uma empresa de verdade. Então, a gente já contempla lá na ISA várias empresas que foram pré-incubadas que hoje já estão no mercado funcionando. Então, isso é muito satisfatório, mas a gente ainda tem a cultura de que a pesquisa é realmente acadêmica e, na realidade, a gente precisa fazer essa parceria, né, entre universidades e empresas para que não aconteça o que já vem acontecendo há muito tempo, que é a pesquisa morrer ali, terminou, publicou, ali ficou, né? Na realidade, a ciência tem que extrapolar esses muros, porque a partir daí é que a sociedade ganha com o que a gente tem buscado, pesquisado. Todas as necessidades que a gente sabe que a sociedade tem, ela ansia, vamos dizer assim, é uma ânsia da sociedade de que a universidade demonstre que realmente está fazendo lá dentro. Então, a gente tem tentado a partir da incubadora, né? Não é fácil, mas a gente tem tentado. As modalidades de mestrado e doutorado profissionais se encaixariam aí nessa tendência? Isso, né? Nós temos alunos, né, de iniciação científica que desenvolvem pesquisa nas diversas áreas e também mestrado e doutorado, né? Então, existe o doutorado, o mestrado acadêmico, né, e o mestrado profissional, e agora foi criada a modalidade do doutorado profissional, né? Então, uma coisa muito importante é a gente entender qual a diferença entre essas modalidades, né? Então, a modalidade acadêmica, né, mestrado e doutorado, ela forma praticamente para o setor acadêmico, né, para a pesquisa científica, para as universidades, para os institutos federais, algumas instituições de pesquisa, como por exemplo a Fiocruz, a Embrapa, então o setor acadêmico em si. E o mestrado profissional, ele foi criado com uma visão diferente, né, que é justamente você pegar um problema do mercado, um problema da sociedade, do setor público e tentar resolver aquele problema. Então, enquanto a gente faz um curso acadêmico que o foco é a produção de um artigo, de uma patente, né, meramente científico, no caso do mestrado e do doutorado profissional, a gente tem que ter um produto, né? Então, por exemplo, um software, uma patente, né, uma cartilha, né, que vai ser utilizada por determinado setor da sociedade para solucionar, né, alguns gargalos que aquele setor possa ter, por exemplo, prefeituras, órgãos estaduais, federais. Então, o mestrado profissional ele tem essa vantagem, né, de ter essa aplicação, que é mais para resolver problemas da sociedade em si. Então, por exemplo, aqui na universidade a gente tem algumas modalidades de mestrado profissional na área de matemática, né, que tem o Profimate, que atuam diretamente com professores de matemática. Existe um mestrado profissional em ensino de física, né, que prepara esses professores para atuar na área de física nas escolas, né? Existe também o Profiap, né, que é o mestrado profissional em administração pública, que o foco já são servidores públicos, né, que trabalham na administração ou municipal, estadual ou federal, para que possa resolver problemas desses setores, né? E o foco principal não é o artigo científico, mas sim um produto que possa resolver esses problemas da sociedade.
E é importante, né, que para que a gente chegue no mestrado, por exemplo, no mestrado profissional, com a produção de em vez de uma tese, uma dissertação, que se faça um produto, né, que se crie um produto, a gente já começa lá no IF Sertão trabalhando com os meninos já desde a graduação, né? A gente tem o pessoal de informática, que geralmente eles estão sempre produzindo software novo, né? Estão com os robôs lá, o pessoal da robótica, né? Agora a gente tem a Academia Hackathon. Então, assim, são maneiras de instigar o nosso aluno desde já, para que quando ele chegue no mestrado profissional, por exemplo, no doutorado profissional, ele possa ter conhecimento do que é se constituir pesquisa e transformá-la num produto, né? E não ir pensando apenas, não, com o artigo científico a gente já está tudo certo. Então, a gente já começa a instigá-lo desde sempre, para já começar a produzir isso. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios da ciência hoje? Hoje a gente tem a questão principal é o financiamento, né? Que como o financiamento da pesquisa nas nossas instituições ainda é um financiamento público, né? A gente tem observado que esse recurso, né, principalmente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que agora também tem a parte de comunicações, né, no mesmo ministério, vem reduzindo nos últimos anos, né? Então, de 2015 para cá, houve vários cortes no orçamento, né? E isso tem impactado diretamente na qualidade da pesquisa que é desenvolvida nas instituições. E outra coisa que eu vejo assim como um grande desafio é como a gente fazer essa transferência, né, do conhecimento que é produzido na universidade e a gente chegar num produto, né, numa transferência para uma empresa, por exemplo. Porque muito do que nós fazemos hoje ainda é pesquisa básica, né? E a gente tem que partir dessa pesquisa básica, sair um pouco da pesquisa básica e partir para a pesquisa aplicada. Se eu falo Brasil, de uma forma geral? De uma forma geral, né? Então, as instituições como um todo, né? Então, muito do que é feito hoje ainda é pesquisa básica, que é uma pesquisa importante, né? Porque a gente não tem aplicação sem ter uma base sólida daquele tipo de conhecimento, mas que a gente tem que agora pensar cada vez mais em transpor esse conhecimento para aplicação, para a geração de um produto, e aí a gente tem que ter normalmente a parceria com a empresa, né? Porque a universidade não tem condição, por exemplo, de produzir determinados produtos, por exemplo, fármacos, cosméticos, alimentos que são gerados, né, que são estudados aqui nas nossas instituições, numa escala industrial, né? Então, todo esse conhecimento ele tem que ser transferido para as empresas para que as indústrias possam fazer essa produção e oferecer os produtos para a sociedade. Com a redução com os cortes, né? Então a gente tem uma redução dos investimentos, né? Nós já sofremos vários cortes e tem mais para vir. Nós temos também uma redução dos financiamentos por meio de editais das agências de fomento. E eu vejo ainda mais um outro desafio para a pesquisa, que é aquela questão do pesquisador estar disponível, né, integralmente para realizar suas pesquisas. Porque geralmente na nossa região a gente faz pesquisa, ensino e extensão. Então, muitas vezes a gente não tem um tempo exclusivo apenas para a pesquisa, né? E eu encontro isso como um gargalo também a se resolver. Não que a pessoa tenha que ser só apenas um pesquisador, mas muitas vezes a carga horária é pesada e aí você não consegue se desenvolver integralmente só para as pesquisas, né? Eu acho isso também um dos gargalos que a gente também precisa resolver. Vocês dois citaram os cortes, né? Recentemente a gente teve o resultado da avaliação quadrienal da CAPES, que mostrou que diversos cursos aqui de pós-graduação, tanto da Univasf e de outras instituições, subiram o conceito. Então a gente tem aí uma melhora, né, desses cursos, um reconhecimento. Como é que esses cortes podem estar interferindo nisso? Se nós pegarmos o resultado da avaliação quadrienal como um todo, né, vários cursos, né, as várias áreas, houve um crescimento da pós-graduação, né? Então, esse crescimento ele foi incentivado, né, durante os últimos 12 anos e o sistema como um todo cresceu, né? Então, aqui na universidade, por exemplo, hoje nós temos 14 mestrados acadêmicos e 5 mestrados profissionais, né? E com a mudança de nível de 4 cursos, né, nós tivemos 4 cursos que subiram o conceito de 3 para 4, esses cursos agora estão aptos, né, a solicitar o doutorado, né, a submeter a proposta de doutorado.
E aí a gente tem uma certa preocupação porque o sistema vai crescendo e o investimento tem caído a cada ano, né? Então hoje nós temos, somente para esse ano, nós tivemos um corte do Ministério do Orçamento, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? O corte do orçamento chegou a 44%. Então alguns editais que eram tradicionalmente lançados, né? Por exemplo, como o edital universal do CNPq, houve atrasos, né? Tanto no lançamento do edital como no pagamento dos editais dos projetos que já estavam aprovados. Na CAPES, por exemplo, nós temos um edital importante que é o Proequipamentos, né? Que esse edital não é lançado desde o ano de 2015, né? Então, vários editais importantes para o país, eles deixaram de ser lançados por conta da falta de recursos. Então, se não houver um investimento, né, uma manutenção e um aumento desse investimento, tudo que foi feito no passado corre o risco de se perder, né? Então, principalmente os equipamentos que nós temos, né, muitos equipamentos modernos, equipamentos de ponta, porque apesar de nós estarmos aqui no semiárido, né, no Nordeste brasileiro, nós fazemos pesquisa de qualidade, né? Temos pesquisas nas diversas áreas, isso tem visto aí nossos alunos sendo premiados em diversos eventos pelo país, artigos sendo publicados em revistas de alto impacto, né? E que isso traz também benefícios para a sociedade, porque esse conhecimento é voltado, né, transformado em conhecimento que vai beneficiar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. Então, para que a gente possa manter esse ritmo crescente, tem que ter investimento. Infelizmente, se o Ministério realmente não tomar consciência de que não se faz pesquisa sem investimento, sem financiamento, a gente vai regredir, né? O avanço que nós tivemos, né? A gente vai dar um passo ré. Infelizmente, a realidade é essa, porque enquanto pesquisador a gente sente a necessidade da sociedade, né? A gente planeja, a gente constrói projetos, a gente elabora, faz pesquisas, mas a gente, para executar, precisa realmente de um incentivo financeiro. Infelizmente, sem isso é quase impossível. Aqui no Universo Debate a gente tem um espaço para escutar dúvidas da população a respeito do tema debatido aqui no estúdio. A gente tem 3 perguntas sobre esse tema da pesquisa no Brasil. Vamos ouvir. Quanto é investido na pesquisa científica aqui no Brasil? Só é pesquisa científica aquilo que é produzido em laboratório? Quais áreas são mais pesquisadas aqui do Vale do São Francisco? Nós escutamos as perguntas e a primeira foi em relação ao investimento, que a gente já vinha debatendo aqui. E foi quanto é investido na pesquisa científica aqui no Brasil? Hoje nós temos o principal órgão, né, que é responsável por esse investimento nas instituições, é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, né, que hoje nós temos um orçamento anual em torno de 3 bilhões de reais, pouco mais de 3 bilhões. Né? Quando esse orçamento em 2014 ele passava de 9 bilhões, né? E a previsão para 2018 é que esse orçamento fique na casa dos 2 bilhões e alguma coisa, né? Então houve uma redução drástica nesse investimento, né? Nesse orçamento, e isso compromete como um todo as pesquisas que são realizadas no Brasil. O investimento que é feito aqui ainda é muito pequeno comparado com outros países do mundo. Se nós compararmos com países da América Latina, né, o Brasil ainda investe menos do que outros países, como por exemplo, acho que Chile e Argentina investem muito mais do que o Brasil. A segunda pergunta é em relação ao estereótipo que a gente tem do cientista, né, daquele de jaleco branco dentro do laboratório. Então, pesquisa científica é só aquela feita no laboratório? Não. Lá no IF Sertão, por exemplo, a gente tem desenvolvido as pesquisas também no laboratório, né? Mas também nas visitas técnicas, também na produção de softwares, também na produção de novos produtos alimentícios, né? Então, há várias áreas que a gente pode fazer essa pesquisa e não apenas no laboratório. Tem vários espaços, inclusive no pátio, né, da nossa instituição, tem praticamente um laboratório de física, matemática, onde os meninos vão lá, matam a curiosidade, tiram as dúvidas. Isso também é pesquisa. Então, não exatamente apenas no laboratório se faz pesquisa. E além desse tipo ideal, a pesquisa, a ciência, ela ainda parece estar muito distante da sociedade, né? Queria que vocês dessem exemplos práticos, né? Onde está a ciência, além daqui da universidade? Como a gente pode visualizar isso? Ainda falando um pouquinho da pergunta anterior, né?
se a pesquisa só é feita no laboratório, né, a gente tem uma área muito importante, que é a área de ciências humanas, né, que nós temos pesquisas aqui muito boas, muito interessantes, na área de psicologia, na área de ciências sociais, na área de administração, né? Nós temos também um curso de artes visuais que tem feito muito, né, para a cultura daqui da região, das artes. Então tudo isso é feito nas comunidades, né, nas escolas, nos bairros, nas praças, né? Então não é feito só no laboratório, né? E outra coisa muito importante que a gente tem também nas instituições são os projetos de extensão, né? Que os projetos de extensão, na minha opinião, são aqueles que representam o elo mais próximo entre a universidade e a sociedade, né? Então muitas dessas pesquisas também são convertidas em ações de extensão, onde vários pesquisadores desenvolvem as suas pesquisas dentro da universidade, mas que procuram passar para a sociedade, né, os resultados daquela pesquisa. Então eu acho que é nesse momento onde a gente tem essa maior aproximação. A última pergunta foi: quais são as áreas mais pesquisadas aqui no Vale do São Francisco? Nós somos um polo agrícola, né? Então a ideia inicial é de que as pesquisas, né, estão voltadas aí para a agricultura, né, o melhoramento genético das plantas, né, todo um cuidado do manejo, né, com a agricultura, mas como o professor colocou, nós temos imensas áreas, né, uma gama de áreas. Se a gente for observar em todas as universidades que a gente tem aqui, né, a gente vai ver que a gente tem agricultura, tem área voltada para o vinho, tem a área para alimentos, tem a área de ensino, né, as licenciaturas, a gente tem, por exemplo, buscar novas metodologias, também uma forma de pesquisa, novas formas de ensino, novas tecnologias ambientais. Então, tudo isso a gente desenvolve aqui no Vale. Agora, possivelmente, a ideia inicial é de que, como nós somos um polo agrícola, né, a maioria das pesquisas estejam voltadas, né, para a área da agricultura, do melhoramento genético, desse manejo, né, com a vegetação. Como funcionam os investimentos nas pesquisas, né, para um projeto ser aprovado, financiado? Como é esse processo? Nós temos alguns órgãos que financiam essa pesquisa, né? Em nível federal, nós temos o CNPq, que financia esses projetos de pesquisa, né, com auxílio financeiro, com o pagamento de bolsas de iniciação científica. Nós temos a CAPES, né, que financia bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, financia também alguns investimentos na pós-graduação, né, a questão da internacionalização das universidades e dos programas de pós-graduação. Hoje fica tudo isso com a CAPES, né? Temos a FINEP, que é um órgão também importante, que é a financiadora de estudos e projetos, que lança regularmente um edital, que é o CT Infra, né? E também editais de aquisição de equipamentos multiusuários, né? Então, em nível federal, são os nossos principais financiadores. Nós temos as fundações de amparo à pesquisa, né, que nós chamamos popularmente de FAPES, né, que no Pernambuco nós temos a FACEP, que financia também tanto editais de apoio à pesquisa, bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Na Bahia nós temos a FAPESB e no Piauí, né, que é outro estado onde a universidade, a Univasf tem atuação, nós temos a FAPEP, né? E algumas cidades, né, têm as suas agências de inovação, né, ligadas às prefeituras e que também financiam algum tipo de pesquisa. Tem a questão também de subvenção econômica, né, que a empresa que investe em pesquisa, inovação, ela pode ter esse investimento deduzido no pagamento dos seus impostos, né, quando ele contrata pesquisador, quando paga bolsas para estudantes atuarem dentro da empresa. Então, são essas formas de financiamento que nós temos. Mas, mais uma vez, reforçando que grande parte das pesquisas que são feitas hoje no Brasil, o financiamento ainda é público e pouco investimento privado. E há uma divisão geográfica, uma diferença grande, por exemplo, aqui no Nordeste, em relação ao Sul, mais especificamente também aqui no semiárido, né? Nesses editais que são lançados regularmente por esses órgãos de fomento, né, quando os editais são dos órgãos federais, nós temos por lei, né, obrigatoriamente que 30% desses recursos, no mínimo 30%, tem que ser investidos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
né? Não quer dizer que seja só 30%, pode ser mais, né? Mas de qualquer edital que for lançado pelo CNPq, pela FINEP, né? No mínimo 30% desse recurso tem que ser investido nessas 3 regiões. Isso foi uma maneira criada pelo governo federal de diminuir as assimetrias regionais, né? Porque se nós pegarmos o grande volume de investimento hoje, nós temos no Sul e Sudeste, né? Mas que o Nordeste também tem crescido nos últimos anos, né? Principalmente na captação desses recursos através desses editais, porque os nossos pesquisadores têm se tornado especialistas, né? Em aprovar projetos através desses editais e captar esse tipo de recurso. E vem se destacando também, né? Isso. E além dos editais federais, o pesquisador está sempre em busca de financiamento, né? Então, não nos impede de nós estarmos em busca de empresas privadas que também abrem editais, né? Não só para financiamento de projetos, mas de eventos. Então, na era dos cortes, a gente precisa ir em busca, né, de financiamento. E a gente vai em busca dos financiamentos federais, mas também não está, né, vamos dizer assim, não podemos deixar de ir também em busca dos editais que algumas agências privadas também abrem, né, e possibilitam o desenvolvimento de algumas pesquisas. O nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Univasf Debate e deixo espaço para vocês fazerem as considerações finais. E também gostaria que vocês falassem sobre a importância da ciência, ainda mais agora que está próximo aí o dia C, né? Para dar justamente visibilidade à ciência, à pesquisa aqui no Brasil. Por que a importância de destacar aí esse dia? É muito importante, né? Inclusive nós convidamos, né, toda a população, toda a sociedade para participar dessas atividades do dia C, que vão ocorrer dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, essa Semana Nacional, ela ocorre tradicionalmente no mês de outubro, então foi criada também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para poder divulgar, né, as pesquisas que são feitas dentro das instituições públicas e tem o objetivo de aproximar, né, as universidades, as instituições da sociedade. Quem financia nossas pesquisas é a sociedade, né, que paga os seus impostos e esses impostos são revertidos em bolsas de iniciação científica, em bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, em investimentos em infraestrutura, em projetos de pesquisa, né? Então é importante que a sociedade possa vir conhecer, né, e ter a noção de como é que é feito essa conversão desses impostos, né, desses valores que nós pagamos. E dizer que a universidade está de portas abertas, não só no dia C, né, não só durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas que está de portas abertas todos os dias, né, que as pessoas possam vir à universidade, conhecer os laboratórios, conversar um pouco com os professores, com os estudantes, para saber o que é feito aqui. E mais uma vez eu reforço que essas pesquisas elas são feitas nas instituições públicas, né? E por isso que as universidades elas têm que continuar sendo públicas, gratuitas, de excelência, né, e de qualidade. Reforçar o convite, né, para todo o Vale do São Francisco, para estarem conosco no dia 25, né, acompanhando as pesquisas, conhecendo um pouco mais da pesquisa, da extensão, da inovação, né, das áreas de saúde, meio ambiente, todas as áreas que vão estar aí disponíveis, né, lá no Shopping de Juazeiro e daqui de Petrolina, né, e dizer para a sociedade que a ciência a gente faz para ela. Né? A sociedade é o nosso objeto de estudo, vamos dizer assim. Então, nós estamos disponíveis lá no shopping para atender a todos, né? Para conhecer um pouco mais, explicar um pouco mais e convidar também para conhecer as estruturas de cada instituição, né? Nós estamos, como o professor disse, de portas abertas, né? E a universidade é algo normal, né? Que as pessoas precisam conhecer, precisam ir lá para ver, né? E se aproximar e também contribuir com a pesquisa, com a ciência, né? E ser mais um elemento a desenvolver pesquisa no Brasil. Então, nós agradecemos a parceria de todas as instituições que estão conosco nessa batalha, né? E dizer da importância da ciência. A ciência é que vai transformar o mundo, é que está transformando o mundo. Então, é por isso que a gente precisa ser pesquisador, cientista, mas a gente precisa dizer que tudo isso a gente faz por conta da sociedade, para a sociedade. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Univasf Debate.
Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido aqui no estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.